Pode ter parecido uma vitória simples, mas eu acho que essa partida demonstrou um sinal muito positivo pra gente levar pra partida do Barcelona. Eu vou te explicar nesse vídeo do que eu tô falando. Análise de Burnley versus Chelsea pela Premier League, partida que foi no Turf Moor, estádio do Burnley. Chelsea ganhou de 2-0 com gols de Enzo Fernandes e Pedro Neto. Uma partida que foi bem equilibrada de certa forma, mas ao mesmo tempo você tinha um claro protagonista do jogo, que era o Chelsea, contra um time que tava tentando reagir, mas que não conseguiu fazer muita coisa. Eu acho que é uma vitória muito clara e objetiva, onde o Chelsea foi melhor, e tinha que ser, porque esse aqui é um dos poucos jogos fáceis que a gente vai ter nessa temporada. Inclusive, depois desse jogo aqui, acabou a parte fácil, vai vir pedrada pela frente. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu diria que essa foi uma partida que até me surpreendeu um pouco. Eu não esperava que o Burnley tivesse tão sólido assim como teve no jogo de hoje. O Burnley fez um jogo razoável contra o Chelsea, cara, um jogo assim, tipo, meio que de igual para igual, e eu achei super interessante. A proposta do treinador mesmo muito consciente, né? Ele põe 3 volantes em campo para enfrentar o Chelsea, entendendo que a gente tem muito corpo no meio de campo, entendendo que o nosso ataque é muito forte, então ele vai precisar de cobertura da volância para poder equilibrar o jogo. Então, acho que foi um jogo muito consciente da parte do time do Burnley. Eu acho que é muito importante a gente entender isso aqui, entender que apesar de ser um adversário mais fácil, isso aqui ainda é Premier League, ainda é um jogo bem difícil, e um jogo para alguns jogadores aqui mostrarem sinais positivos que a gente viu hoje. Por exemplo, o nosso jogador jovem, Mark Gill, nosso centroavante jovem, conseguiu dar uma assistência muito bonita hoje, veio do banco e talvez tenha feito uma partida melhor que o centroavante que foi para campo como titular durante a partida quase que inteira, né? Então, os poucos minutos de Gill já foi mais significativo que o nosso centroavante titular, para você ter uma noção. Era um jogo que é mais fácil de mostrar futebol, mas ao mesmo tempo eu diria que o Burnley foi muito bem equilibrado para campo. O Burnley não vai com a estratégia muito defensiva não, muito pelo contrário, o Burnley tentou fazer um jogo de igual para igual contra o Chelsea, o que é bem esquisito, né? Porque normalmente não é a proposta. Mas mesmo fazendo um jogo de igual para igual, ele não deixa a desejar na escolha das peças. Então, ele vai para campo com as peças que marcam bem, que vão conseguir equilibrar o campo. Então, apesar do Burnley tentar bater de igual para igual, não deixou a desejar nas escolhas, então ele consegue equilibrar o campo, mesmo tentando atacar o Chelsea. O que tornou a partida bem interessante, né? A posse de bola, por exemplo, a gente tem 56% contra 44%. O Burnley produziu 0.44 de XG contra 1.60 do Chelsea. Uma grande chance pro Burnley contra 2 do Chelsea. 8 finalizações contra 15 do Chelsea, ou seja, há um equilíbrio aí. Claramente há um protagonismo do Chelsea nas estatísticas, você pode perceber isso, mas há um equilíbrio onde o Burnley também jogou a partida. E é normal que o Chelsea tenha as melhores oportunidades e domine o jogo, porque volta a falar, nosso elenco é melhor que o do adversário, então é óbvio que a gente vai dominar o jogo. Só que não foi de graça, o Burnley tava vivo o jogo inteiro. E até o jogo ser morto aos 88 minutos, a gente tinha um Burnley que tava vivo em campo, cara, que tava presente e que a qualquer minuto podia empatar essa partida. Essa partida tinha a cara de uma partida que no passado era muito comum, onde a gente tá com 1-0 e a gente vai lá e toma um empate. Uma coisa que eu reclamei muito desse treinador, né, que é não conseguir ampliar o placar. Eu já falei que a gente precisa marcar 3 gols pra evitar esse empate, porque o time não tinha equilíbrio defensivo. Algo que eu tô começando a mudar aqui no canal, ok? Porque a partir de agora a gente não está mais falando isso. Eu estou mudando esse texto porque o treinador tá achando equilíbrio em campo. Ele tá conseguindo equilibrar o time desde a partida contra o Paris Saint-Germain, desde que ele inventou aquele 4-3-3. Ele tem entendido que o equilíbrio do campo é fundamental. A gente tem fraquezas defensivas claras. Todo time que joga com linha alta tem. E ainda mais um time que usa Cucurella como meio atacante, né? Ele é lateral na fase de defesa, mas na fase de ataque ele vira um meio atacante, o que torna a distância dele pra voltar e equilibrar ali a parte de trás com 4 jogadores muito grande. Então, às vezes a gente vê, né, outra figura cobrindo aquele lado do campo com o Cucurella ainda no meio de campo tentando voltar quando a gente tem um contra-ataque rápido, quando a gente perde a bola no meio da transição, que era um dos focos do Burnley, né? Fazer pressão média ali, roubar a bola no meio da nossa transição de jogo pra gerar um contra-ataque letal, porque aí você pega o sistema de marcação do Chelsea desarmado, né? Então, a pior jogada que a gente poderia tentar ali no jogo, fazer uma corrida dos nossos jogadores pra linha de ataque e a gente perder a bola no meio dessa corrida, porque aí realmente ia gerar uma transição brutal pro time adversário. E teve alguns momentos que isso aconteceu, só que a gente contou com a leitura de Andrei Santos, que leu muito bem esses lances. Tem pelo menos uns 3 lances aqui que eu lembro que Andrei tirou ali, que foi crucial, cara, uma leitura muito boa. Eu diria que Andrei, ele tem uma certa vantagem comparado a Caicedo. É uma vantagem e desvantagem, porque Andrei, ele consegue ler o lance de uma maneira interessante, igualmente a Caicedo, mas ele se posiciona melhor. Como ele não se desloca tanto pra ficar recuperando bola, pra ficar batendo no adversário como o Caicedo faz, o posicionamento dele tende a ser melhor. Ele é uma figura mais âncora ali, mais parada, mais camisa 5, né? Onde você vê ele claramente à frente dos nossos zagueiros e ele consegue manter esse equilíbrio de campo. Quando ele chegou aqui, ele tava com muita dificuldade, porque volta a falar, ele tinha acabado de chegar, esquema tático novo, ele tava aprendendo coisas, então ele tava tendo essa dificuldade, parecia até que ele era ruim,
Só que não era essa a questão. A questão é que ele não tava conseguindo executar a ideia do treinador no 100%, ainda tava começando a entender, até porque ele vai jogar dois papéis, né? Ele vai ser tanto um reserva pra Enzo Fernandes quanto pra Caicedo a partir de agora. Vocês estão começando a entender. Eu falei bastante que ele podia ser o primeiro volante do time. Hoje ficou claro, né? Nessas transições super importantes, ele tirou as bolas, tava no lugar certo, na hora certa, e ajudou bastante o nosso time ali a manter o equilíbrio de campo, já que eu volto a falar, o Burley, apesar de botar peças defensivas em campo, tentou jogar de igual para igual. E o Chelsea se saiu vitorioso nesse jogo aqui, cara. Agora falando um pouco sobre a formação que foi para campo, os jogadores escolhidos pelo treinador, a gente tem aqui um 4-2-3-1 do Chelsea contra 4-3-3 do time do Burley, e aqui explicando um pouquinho as escolhas de campo. Claro que a gente tem um jogo contra o Barcelona muito em breve, então é normal que esse treinador tente poupar os jogadores hoje, faz todo sentido. Ainda assim, ele colocou uma galera aqui que é titular e que é importante pro jogo rodar. Então, acredito que a substituição de James, por exemplo, aos 46 minutos, faz todo sentido, porque ele não quer deixar que James, né, se lesione, algo aconteça, porque ele é muito importante contra o Barcelona. Então, é melhor que ele saia antes, porque eu, evidentemente, não quero o Malo Gusto jogando contra o Barcelona, eu acho que é muito perigoso, né? Ele é um jogador que erra bastante, ainda mais tomando pressão. Eu prefiro muito mais James, que tem sido muito mais seguro que ele, pelo menos na parte de trás do campo, né? Muito melhor, muito superior mesmo. Então, é legal que ele poupe esse tipo de jogador. É legal que ele ponha alguns jogadores no banco e que ele use outras peças. Por isso que talvez o brasileiro Estevão hoje não estava em campo, e tá correto. Ele acabou de voltar da data FIFA, ele jogou bastante, ele foi muito importante para a seleção brasileira, e a gente tá enfrentando um time que teoricamente é um dos mais fracos da liga. Logo, usar seu melhor jogador não tem significado quando você vai enfrentar o Barcelona muito em breve. Então, para quem reclamou de Estevão não estar em campo, vocês estão errados. Eu entendo o lado, eu também queria que Estevão jogasse, mas é muito perigoso colocar ele num jogo desses. Por quê? Quando a gente tá falando ali que a gente vai enfrentar um Barcelona no meio da semana, você não pode, né? Você tem que dar um descanso pra ele. Até volta a falar, ele acabou de jogar data FIFA, então é um jogador que você tem que ter cautela, cuidado. Eu entendo o lado do treinador, se essa for a estratégia. E se a gente tiver 90 minutos de Estevão contra o Barcelona, que é o que eu quero. Então aí faz algum sentido, ok? Então, explicando essas ideias aqui, por isso que também ele foi com alguns jogadores aqui. Delap, por exemplo, é um jogador que não existe por que poupar, porque ele é horrível no momento atual. Desde que ele chegou no Chelsea, ele não joga direito. Ele tá jogando muito mal, ele tá tendo muito desconforto em vários aspectos do jogo. Então, não faz sentido você poupar ele. Faz mais sentido você pôr João Pedro de 9, usar outra peça e tudo mais. Então, entendendo esse lado do treinador, eu não reclamo da formação, é claro, né? E do outro lado, a gente tem um 4-3-3 do Burley que funciona muito bem. Lembrando que o Chelsea, né, ele utiliza 3-2-4-1. Eu vi até o narrador meio confuso, né, sem entender muito bem o que tá acontecendo. Mas aqui eu vou tentar, inclusive, explicar pra ele. Ele provavelmente não tá vendo esse vídeo, mas pensando na confusão que ele fez ali dentro da partida, eu vou tentar explicar o que acontece. Teve um momento que ele falou meio que Pedro Neto ia virar ala. Não ia acontecer. Pedro Neto é um péssimo ala, péssimo na recomposição defensiva, ele não é bom nisso. Ele é um atacante mesmo pra estar lá na frente do campo criando lance. Quando ele troca os jogadores ali, né, tira James e tudo mais e faz essas mudanças, ele botou um zagueiro aqui, né, na posição de Chalobah, que tava mais à esquerda. Chalobah é um jogador da direita, pra quem não sabe, né, o principal dele é na direita. Ele consegue jogar os dois lados sem nenhum problema. Ele consegue fazer as duas laterais, inclusive, mas ele é melhor na direita. E Chalobah já foi volante também, ele tem qualidades que fogem de um zagueiro. Então o Chalobah ele consegue jogar outras posições de campo. Você botar ele de volante, provavelmente ele joga bem, ok? Sem brincadeira nenhuma. E de lateral ele também já jogou no passado, ele é bom de lateral. Só que é um lateral muito defensivo, então ele não traz 100% do lateral, mas é um bom lateral. Só que lembrando que a gente usa 3-2-4-1 ou 3-1-5-1. Então nosso lateral sobe pra linha de ataque, um dos laterais, e o outro fica na zaga. James estava ficando ali no trio de saída de bola. Então a gente vê um design de 3-1-5-1 com Andrei Santos sendo esse primeiro volante à frente dos zagueiros e a zaga sendo composta de James, Tosin e Chalobah, como eles estão aqui. Aí o que acontece? Chalobah vai pra lateral, a gente tem Badiashile jogando por aqui. Pronto, a gente tem o 3-1-5-1 continuando ali. Em alguns momentos a gente vê a Cucurella baixando ou o próprio Enzo Fernandes pra formar um 3-2-4-1 pra lidar, né, com a saída de bola e desafogar ela um pouco em alguns momentos, fazer uma saída interessante. Inclusive Enzo, ele foi muito bem nesse sentido, cara. As transições de jogo dele no primeiro tempo estavam muito boas nesse sentido, dele baixar ali pra poder pegar a bola e fazer uma transição rápida. Tava muito legal. E é basicamente assim que funciona o Chelsea, ok? Pra confusão que foi feita ali, não, Pedro Neto não ia virar ala nem ferrando, cara. É simplesmente porque o design de defesa e ataque, eles são diferentes e é difícil de entender, cara, é bem complexo. Mas quando você entende, fica muito claro ali porque que cada mudança acontece, ok? Só quis explicar isso aqui porque eu acho interessante pra quem não conhece tanto o Chelsea. E o Burley foi um 4-3-3, né? A gente tem 3 volantes. Lembrando, o Guchok é primeiro volante, Florentino Luiz também é primeiro volante, Josh Cullen é um segundo volante. Ambos podem jogar de primeiro volante e segundo volante. Menos Florentino, né? Florentino é um pouco mais fraco de segundo volante, ele é mais primeiro volante mesmo. Então é só pra entender. Eles botaram perna em campo, né? E a gente viu, né, a galera dando pernada em campo nos nossos jogadores. Então tinha muito corpo em campo. Por isso que tava tão difícil, inclusive, de ampliar o placar. Só pra deixar claro, né? Pra quem não entendeu essa formação. Enfim, vamos seguir aqui em frente, cara. Eu acho que
já tá explicado as decisões do nosso treinador, acho que não tem mais nenhuma dúvida do porquê que ele escolheu cada coisa. Eu achei as escolhas, assim, absolutamente corretas. O Chelsea domina o jogo, controla as ações do jogo, é o principal protagonista, ele cria as melhores jogadas e ele também não deixa o Burnley atacar. E aqui eu explico lá no início do vídeo que eu falei que era muito importante o que rolou hoje. Equilíbrio, cara. A palavra equilíbrio que esse treinador não teve no time do Leicester, esse treinador não teve no início dele do Chelsea, pelo menos boa parte da primeira temporada não tinha. A gente sempre estava exposto. O jogo a gente tinha que marcar 3 gols pra poder garantir que a gente ia vencer a partida e hoje talvez a gente não precise mais tanto. Ter 1 a 0 no placar não é mais tão complicado, não é mais um teste pra cardíaco do torcedor que vai imaginar que o adversário vai virar o jogo. Não tá mais acontecendo. Então o Chelsea hoje tem um equilíbrio muito melhor. O Chelsea consegue atacar e ser atacado e manter um equilíbrio de campo. Ele tá conseguindo comprimir e alargar os jogadores de defesa na hora de sair com a bola. E isso tá muito legal porque você acaba cobrindo melhor os corredores e deixando menos espaço. E também muitos dos volantes estão entendendo que eles têm que ler a jogada ali e preencher o corredor. A gente vê movimentações desses volantes para preencher esse corredor a mais que o nosso lateral deixa, né? Porque ele sobe pro ataque. Então a gente vê esses volantes o tempo inteiro cobrindo. Às vezes até o próprio ponta que baixa para poder fazer. Então a gente tá conseguindo ter equilíbrio em campo. Um equilíbrio que vai ser muito importante contra o Barcelona. Eu diria que eu queria fazer um vídeo maior, né? Talvez fazer até uma live ali de análise da partida antes dela acontecer, mas eu não sei se eu vou ter tempo pra isso, acredito que eu não vou ter, então talvez não aconteça. Eu queria muito mesmo, mas deixando de spoiler, eu acho que eu iria com 4-3-3 contra o Barcelona, ok? 3 volantes seria legal pra equilibrar o campo e manter, né, a partida muito bem contra um time que tem um ataque muito poderoso. Eu acho que um 4-3-3 seria legal. A mesma formação que foi usada contra o time do Paris Saint-Germain, por exemplo. Eu acho que cabe no cenário contra o Barcelona. A gente pode jogar com menos posse de bola, aproveitando os contra-ataques, aproveitando essa linha alta que deixa tanto espaço no Barcelona também. Então eu acredito que é mais interessante. Até por isso eu falo desse equilíbrio de campo aqui e eu tô elogiando essa partida do Chelsea, porque é exatamente isso aqui que a gente precisa quando a gente for enfrentar o Barcelona, cara. É importante que o equilíbrio seja mantido e aí a gente pode fazer até um jogo onde não tem um lateral que se junta ao ataque, o lateral ficar mais posicionado ali pra poder marcar Lamine Yamal e tudo mais, enfim. Não vou adiantar as coisas, mas dando esse pequeno spoiler aqui. E contra o Burnley, não tem o que falar, a partida foi perfeita. O Chelsea conseguiu executar tudo muito bem. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Eu vou elogiar alguns jogadores do time do Burnley, vou elogiar alguns jogadores do time do Chelsea, vou falar da galera que foi mal. Eu acho muito importante essa parte, porque tem alguns jogadores do Chelsea aqui que a gente tem que conversar, porque estão começando a se tornar pequenos problemas ali da elenco. Enfim, antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível, também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários no smartphone. Você passa pro lado e me dá um hypezinho gratuito, aí é rapidinho, ok? Coisa rapidinha que você ajuda muito o meu canal. E também, cara, se você quiser, agora tem a opção de membro ativo. Se você quiser ser membro deste canal, se quiser ser o selo aqui deste canal, agora você vai conseguir também. Pra quem me pediu tanto essa opção, ela está ativa agora. Você pode fazer parte e me ajudar a continuar com os vídeos e tudo mais. É uma forma que você tem aí de ajudar, ok? E de novo, eu volto a falar. Se você quiser me ver comentando, né? Mercado da bola, comentando transferências e comentando partidas como rolou hoje, você pode me seguir no Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela. Lá eu tava comentando, inclusive, essa partida, né? Agora, seguindo pra falar quem jogou mal e quem jogou bem, vou começar pelo time do Burnley, né? Vamos falar aqui de alguns jogadores que eu acho que foram mal. Eu vou começar pelo lateral Hartman. Eu não gosto muito dele, nunca gostei. Ele já foi especulado no Chelsea. Não gosto desse jogador, acho fraco. E ele jogou mal. Ele jogou bem mal, inclusive. Um jogador muito exposto. Ele tava sendo muito coberto por um jogador que há pouco tempo fez 2 gols contra numa única partida. Não acho que é um bom plano. Assim, eu não acho que traz nenhuma segurança. Aí nós temos aqui também a partida de Kyle Walker, que foi fraca, né? Nosso ponta não tava jogando muito bem, Kyle Walker tava com dificuldades. Claramente você vê que Kyle Walker já tá numa idade um pouco mais avançada, tá sentindo um pouco. Não gostei da partida dele também, acho que os laterais foram mal. Gostei dos zagueiros, mas não dos laterais. Eu não curti muito, né, a escolha de camisa 9, o tal do Zé Fleming, que não fez muita coisa, cara. Eu acho que era um jogador que era difícil de buscar e que não produzia nada pro time, né? Eu acho que talvez tinha uma escolha melhor, né? Talvez o Lily Foster ou outra figura seria mais interessante pra uma partida que nem essa, pra aproveitar melhor o contra-ataque, talvez ter mais presença de área ou uma movimentação mais interessante. Esse jogador, se eu não me engano, ele finaliza até direito, mas ele não entrega muito mais do que isso. Então pra mim foi uma partida ruim também. Agora falando de quem jogou bem. Tirando a zaga, e eu acho que a zaga foi muito bem, eu elogio aqui os outros 2 volantes, Leslie Oguchok e Florentino Luiz, trouxeram corpo pro meio de campo, trouxeram qualidade, foram muito bem nesse sentido, realmente jogadores chatos. Florentino, eu tinha minhas dúvidas sobre ele na Premier League, né? Mas é um jogador que apresenta qualidade suficiente pra ficar por lá. Não como titular de um time grande, titular de time pequeno, mas é um bom volante, cara, entrega fisicalidade pra campo, é bem chato. Eu acho que os 2 volantes foram essenciais pra equilibrar o campo do Burnley. E aqui no ataque eu elogio muito o tal do Chuana. Eu acho que os contra-ataques foram bem puxados por ele aproveitando bem os corredores, boa movimentação. Ele cometeu alguns erros aqui e ali, mas ele foi bem mais positivo do que negativo. Se acontecesse qualquer gol nessa partida, era por causa desse cara, por isso eu elogio ele. O treinador do Burnley, pra mim, ele foi muito bem hoje. Eu acho que esse treinador tem qualidade pra fazer mais em campo. Acho que ele pode fazer mais, mas
ele precisa de um elenco melhor. Tá em desvantagem de elenco não é muito bom. Então é um treinador pra ir pra um time de outra liga. Eu acho que outra liga pode acabar aproveitando ele, uma Bundesliga, esse de futebol que ele apresentou hoje, seria interessante lá, cara. Então eu gosto de Scott Parker, ok? Acho que é um treinador aí que traz uma qualidade interessante. Eu finalizo por aqui com o Burnley. Agora falando um pouquinho do Chelsea. E a gente tem muita coisa pra poder conversar. Vou começar por quem jogou mal essa partida, cara. Começo no nosso goleiro Robert Sanchez, que fez uma partida ruim, mas que partida ruim dele. Tem um momento muito engraçado onde ele mete a bola na cabeça do nosso jogador no contra-ataque, né? Ou na saída de bola, né? A gente recupera a bola, em vez dele jogar lá na frente, ele mete a bola no nosso jogador. Quase desmaia o nosso jogador. Parabéns, mano. Incrível, que goleiraço, cara. Muita segurança. Eu acho que eu me sinto muito seguro contra o Barcelona com esse goleiro no gol, cara. Eu olho pra esse jogo e penso, pô, isso aqui seria muito bom contra o Barcelona. Rapaziada, que goleiraço, mano. Temos aqui também a partida de João Pedro, que foi fraca, de novo. Ele não tá jogando bem na posição que ele tá. Eu ainda acho que ele é o nosso melhor camisa 9. Não gosto das outras opções. Mas eu entendo porque o treinador tá fazendo isso, porque ele realmente cumpre um bom papel em campo. Não se ausentou por tentar, ok? Tentativa rolou. Não conseguiu encaixar, mas a tentativa rolou, ele tava ali produzindo. Me lembrou jogos de Christopher Nkunku, onde ele tentava bastante, as coisas não davam certo. Me lembrou mesmo jogo. Eu sinto que é o mesmo jogador. Eu não tô com raiva nem nada do tipo. Na verdade, eu tô orgulhoso dele tentar. Eu prefiro um jogador que tenta do que quem se ausenta de campo. E quem tentou muito foi também Liam Delap. Só que esse aqui fez merda pra caramba, cara. Ele parece até frágil nos duelos, o que ele não parecia no passado, cara. Momentos ali que ele cai com marcadores que nem são tão fortes assim. Eu não entendo. As transições fracas. Ele briga muito, ele luta muito, ele cria boas jogadas, ele realmente tá tentando, só que tá errando muito. Eu não fico bravo por ele tentar. Eu volto a falar, eu não vou penalizar um jogador por tentar. Mas o jogo foi ruim. O jogo foi muito ruim mesmo, porque tudo que ele tentou ele errou. Tudo. Traz presença nenhuma, posicionamento que eu não gosto às vezes, né? Acaba sendo a figura que só tá passando bola ali e não tá conseguindo entregar alguma coisa sólida. E aqui talvez eu tenha um orgulho maior de um Gyökeres que tá pouco se fudendo. Ele vai lá e tenta driblar. Ele erra 4 dribles e ele tenta o 5º. Talvez Delap faltou fazer isso hoje, cara. Tentar driblar, tentar criar o lance por ele mesmo. Em alguns momentos, eu sinto que faltou um pouquinho. Ele tá tentando, mas de uma maneira ali meio segura demais pra não perder a bola. Eu prefiro que você perca a bola. Pelo menos tenta, sabe? Eu acho que tava faltando presença hoje de um 9, né? E a gente teve quando o nosso 9 saiu do banco, né? O Mark Gill que deu assistência, enfim. Foi uma boa entrada de Gill em campo. Eu acho que eu termino por aqui. Não tem mais ninguém pra falar, não. Acho que foram esses jogadores que jogaram mal. Agora que jogaram bem, cara, eu falo aqui da partida dos dois pontas. Gostei da conversação de ponta pra ponta. Tá rolando cada vez mais nos jogos. Quando a gente busca mais o ponta pra poder fazer o gol. É um erro que eu comentei desse treinador. Ele demorou quase um ano pra poder resolver. E hoje você vê que os pontos estão participando mais do ataque. Você vê que os pontos estão ganhando mais oportunidade de poder marcar gol. Isso é muito legal. É um equilíbrio que ele tá conseguindo trazer. E lembra um pouquinho o sistema de Guardiola, né? Guardiola ele faz bastante isso de ponta pra ponta. Hoje a gente tá tendo uma conversação legal entre eles dois. Isso aqui é muito, muito importante. Temos aqui também a partida de Enzo Fernandes, que foi meio estranho no primeiro tempo, mas o segundo tempo dele foi muito bom. Ele inclusive faz um gol ali muito importante. Também eu falo da zaga Tosin Adarabioyo, cara. Que partida boa dele. Eu acho que ele foi bem hoje. Jogador importante também. Pra mim, o MVP da partida, pra mim, o melhor jogador em campo, o Andrei Santos. Leituras defensivas muito boa. Teve um momento no segundo tempo que ele foi mais agressivo, roubou bola. Um excelente primeiro volante. Pra quem tinha dúvida, Andrei pode jogar de primeiro volante? Sua dúvida está respondida, cara. Ele pode, ele deve e ele joga bem. O que abre ali um leque de um jogador muito, muito importante pro nosso time, cara. Um jogador que vai ser versátil, multiposição. Eu quero ver ele na partida do Barcelona durante 90 minutos, cara. Eu quero ver ele em campo. Eu quero ver Caicedo em campo. Eu quero ver Enzo em campo. Eu quero ver todo mundo junto ali num 4-3-3, cara. Porque eu acho que isso aí pode dar um resultado bem melhor do que qualquer outra coisa que a gente vai fazer. Eu tô gostando muito de Andrei Santos pra mim. Talvez tenha sido a melhor partida dele no Chelsea até agora. Incrível, cara. Partida muito, muito boa mesmo. Muito consciente dele. Eu acho que foi excelente. Ele que, teoricamente, é o reserva de Enzo, hoje mostrou que pode ser o reserva de Caicedo também. Enfim, cara, pro vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Nos vemos em outro vídeo. Tchau.